desses relatos, eu não sei se vocês se lembram, né, especificamente a Lala, sobre, assim, o objeto que foi relacionado, foi ligado a um ser que era muito parecido com um ser humano. Ele tem uma característica, por exemplo, os que são em formato de charuto são ligados a... Normalmente as pessoas veem seres greys. Os que são mais ovalados ou em formatos como um disco voador clássico, é um formato que parece ali um ser humano mesmo ali. Muitas das vezes eles falam, né, até parecer com uma roupa, tipo um colã, assim, né, uma roupa mais colada. Inclusive, o depoimento que o senhor João Batista, lá do Arnaldo, que trabalha com o Arnaldo, ele cita, né, ele citou pra gente quando tivemos lá na última vez, que quando ele parou a perua dele no acostamento, o outro objeto de formato metálico estava no acostamento também, e ele falava que eram dois, os dois barbudos, um mais com uma barba mais loira, outro com a barba mais escura, né? Mas eram parecidos com os seres humanos. Eu falei assim, mas eram iguais? O que o senhor conseguia ver? Ele falou assim, ó, igual, para não falar que não é igual, eles eram, ele falou pra mim a palavra, né? Ele falou assim, eles eram neguaço. Aí o Riba até falou, negro alto? Aí eu falei, não, neguaço é tipo albino, né? Os antigos falavam albinos, né? Ou seja, era um ser humano muito branco, né? Muito... como um albino, né? Como se fosse o Hermeto Pascoal, assim. E então eu pergunto assim, será que teria uma característica quando o objeto é como se fosse um metal, é parecido com a gente? Como se fosse uma luz, é parecido... Vocês já ouviram, você, Lala, já ouviu alguém falando assim sobre essas características específicas do objeto, do transporte que os trouxeram aqui para a Terra? Olha, eu nunca tive, assim, talvez nem a curiosidade disso, de relacionar uma forma a um tipo de objeto. Até porque eu acho que esses objetos aí que você citou, em geral, são objetos não tripulados, né? O que você acha, Cristiano? São tipo de sonda, né? Um charuto é mais uma sonda... Não, o que acontece é o seguinte, isso daí é muito relativo, isso daí eu acho que nenhum ufólogo tem como catalogar, a gente tem como perceber isso nas pesquisas que a gente faz, de uma discrepância com relação a isso. Inclusive, a gente já tem relatos de até 2 tipos de seres numa mesma nave. Eu já tive relatos de seres... que a gente chama de nórdicos, que são aqueles loiros com cabelo comprido, né, e pele bem branca, junto com greys, tá? E os próprios greys, você não pode generalizar, tá? Existem várias dissidências de greys, tá? Tem uns greys que tem um amigo um caso que eu estudo lá em Petrópolis, ele tem contatos com greys que disseram a eles serem de uma civilização chamada carpeliense. Carpiense, um negócio desse. Carpeliense, um negócio desse. Que eu nunca tinha ouvido falar. E pelas nossas pesquisas, o contato dele é real e é físico, tá? Isso daí eu mesmo não trouxe a público ainda. Pode ser que em 2024 eu traga. Tá? Eu vou até preparar um documentário a respeito, porque é um caso muito, muito interessante mesmo. Tá? Então, a gente não tem muito isso. Agora, eu queria responder uma pergunta que teve no chat. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que eu achei interessante a pergunta e acho que vale a pena a gente responder. O problema é que eu não tô... Achei. O Vanderly Divino... eu também quero responder essa questão dele. Ele pergunta, tem como estudar ufologia separadamente de entendimento de espiritualidade? Bom, começando que ufologia, o Vanderly, ufologia foi um termo criado para o estudo dos OVNIs e dos seres pautado na ciência.
tá? Antes, e esse estudo foi criado na década de 40, depois dos adventos de Kenneth Arnold e do incidente em Roswell. Então, formou-se uma organização de estudo e esse termo ufologia foi depois criado, quase já na década de 50, por jornalistas americanos. Então, foi criada a ufologia, que é o estudo desse fenômeno através de condições físicas, de condições científicas, puramente científica. A espiritualidade já falava sobre isso muito antes. Muito antes, a espiritualidade, o esoterismo, o misticismo já falava sobre discos voadores e seres extraterrestres. Não existia ainda a nomenclatura ufologia, tá? Então, quer dizer, quando nós... vão falando da minha parte aqui. Eu estudo ufologia, eu sou ufólogo, então eu parto do princípio da ciência, né? Pautado na ciência, nas várias matérias acadêmicas, a gente usa um pouco de arqueologia, física, biologia, história, geografia, ou enfim, a gente tem esses instrumentos da nossa ciência para estudar ufologia. Agora, a gente tem uma barreira, a gente tem um limite que a própria ciência nos condiciona. Nós somos limitados. Para ultrapassar um pouco essa barreira, essa limitação, a gente abre um pouco para a espiritualidade, um pouco para o esoterismo, que a gente até chama de paraciência, né? Aqui na nossa conjectura, falando de ufologia. Então, quando a gente abre um pouco para espiritualismo e tudo mais, a gente consegue ultrapassar essa limitação que a nossa condição tecnológica, científica, nos proporciona. É um limite. E aí, ultrapassando essa limitação, a gente ganha um horizonte um pouco maior. Só que a gente tem que galgar esse terreno com muito cuidado, cautela, prudência, porque é também na espiritualidade, né, nessa questão toda paracientífica, que estão as viagens de maionese. E é aí que muita gente se perde, é aí que muitos ufólogos naufragam, porque se deixam levar, que as viagens, poxa, a gente tem que trabalhar com ponderação, não é porque a gente está estudando, eu preciso da espiritualidade para somar, e não para ver que a pessoa está canalizando o Astacheran e está amiga dele, e é isso e aquilo, e começa a falar um monte de coisas. É por isso que a gente, às vezes, tem que ponderar muito com relação a isso, né? Para completar o que o Cristiano está dizendo, mas pegar por um outro lado, porque eu achei essa pergunta do Vanderlei bastante importante. É o seguinte, ele pergunta, é possível estudar ufologia sem ter que levar em conta o lado espiritual? Claro que é. Claro que é. Porque o que acontece? Nós, humanos, que estamos diante desse fenômeno, nós somos já limitados pela nossa própria percepção. Nós temos 5 sentidos apenas, né? E nós somos obrigados a nos relacionar com esse fenômeno através dessa limitação nossa. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esses objetos são físicos. Tá? Eles existem e hoje já está provado que eles existem, que eles são físicos e que eles estão na nossa dimensão, certo. Porém, existem contatos que são contatos mentais, que são contatos telepáticos, que são contatos que se aparentam com as manifestações espirituais. Isso quer dizer que existe uma dimensão da nossa percepção humana que nós conhecemos muito mal. Há quem queira se aventurar por aí. Acho ótimo. Eu mesma agora estou me aventurando em um artigo sobre a questão das aparições marianas e os UFOs. E é um assunto que a gente sempre tem que voltar a ele, porque é um assunto interessante da gente estudar para fazer essa ligação entre o que é científico do ponto de vista material
e do que é espiritual, porque são manifestações impalpáveis, tipo o sentimento que a Lília tem da existência disso aí. Né? A gente poderia situar isso no nível espiritual, mental, do qual nós não temos todos os instrumentos para conhecer. Fala, Cristiano. Exatamente isso aí, Lala. Eu tenho uma palestra que eu ministro chamada Quando a Ufologia e a Paraciência se Encontram. Nessa palestra, eu mostro exemplos de quando a gente tem esse encontro, né, esse choque entre a ufologia e a paraciência. Eu vou citar um exemplo que vocês duas conhecem esse rapaz. O nome dele é David Duarte. Acho que o Cleiton conhece ele também. Sim. Sim. E o David, ele teve um caso em que justamente isso aconteceu, onde ele acordou no dia... Bom, existem vários casos na vida do David, eu vou citar só um, que obviamente não vou me alongar aqui, mas ele acordou numa determinada manhã com 4 círculos, exatamente aqui, ó, um do ladinho do outro, círculos perfeitos, tá? Um embaixo, um em cima e vem descendo aqui pela testa dele. Então eram 4 círculos perfeitos. Desenhados? E tinha no tornozelo... Hã? Tipo desenhado, tatuagem, assim? Não. Não, é como se eu tivesse prensado na pele dele. Ah, tá, marcado Inclusive, na pele. Quando eu fui entrevistar ele na casa dele, eu olhei lá onde ele dorme e percebi que não tem nada ali que ele pudesse estar pressionando a cabeça para fazer esses círculos. Sim. E o detalhe, Cristiano, o que isso tem a ver com ufologia? Ele teve um sonho, daqueles sonhos bem vívidos, né? Justamente com naves, com... Primeiro ele teve no ponto de vista de estar na Terra e ver as naves. Tinha uma nave grande de cor chumbo, e naves pequenas saíram dessa nave de cor chumbo, naves essas em formato de C, menores, e perseguiu ele e o grupo que estava com ele. Eles correram, se esconderam num galpão que tinha nesse campo, eles estavam num campo aberto, e eles correram para debaixo de um galpão, só que esse galpão, as naves passavam e entraram nesse galpão, e começou a paralisar as naves em forma de C, parava assim meio que em torno das pessoas, paralisavam elas e faziam tipo uma leitura a laser, alguma coisa nesse sentido. Escaneava, né? Olha só, para a gente não derivar aqui do que a gente estava falando, que é o seguinte, né? Essa já não é também mais para a ciência, né? Porque a física quântica, a nossa ciência já está atingindo esses níveis para os quais apenas a experiência religiosa trazia para a gente. Os corpos religiosos, as experiências místicas, tudo isso. Entretanto, eu recomendo, inclusive, o livro do Alcides Cores, tá? Que é uma excelente divulgação. Como é que é o nome? O livro do Alcides Cores, da Biblioteca UFO, que se chama Portais Dimensionais. É um livro interessantíssimo, porque é uma divulgação científica onde você vai entender, pelo menos, as bases da física quântica. Então, a física quântica já está demonstrando, né, que nós vivemos demonstrando uma coisa que os Vedas já sabiam, que muitas tradições religiosas já sabiam, que nós vivemos em uma dimensão do espaço-tempo, né? Hoje em dia nós já temos provado teoricamente, quer dizer, lá na matemática, né? Os cientistas já sabem que existem pelo menos 11 outras dimensões, né? E dependem da vibração da matéria. Nós estamos num plano em que a matéria vibra de uma determinada maneira e outros planos a matéria vibra... Olha aí, tá vendo? Ele está botando aqui, portais dimensionais. Bota direitinho aqui, Cleiton. Esse livro é um livro muito interessante, do Alcides Cores, que é um professor maravilhoso. É muito, muito interessante ler isso e ler
Aliás, essa história toda da Elizabeth Clarer me foi sugerida numa palestra do Alcides Cores, que me esclareceu e me abriu um campo de investigação mais amplo. Mas aí o que a gente pode dizer? Que a espiritualidade é aquilo que a gente não conhece, tá? É aquilo para o qual nós ainda não temos os instrumentos de abordagem. Né? Exatamente, é aí que está a questão da paraciência, né? O que eu só rapidinho, Lala, só para eu fechar aquele ponto de vista, o que eu queria dizer é que o David, no caso, ele teve esse sonho, tá? E aquela junção de fatores, porque depois ele se viu na própria nave, e essa junção de fatores que ele viu aquela condição toda acontecendo. No que ele acordou no dia seguinte na sua cama, no seu próprio estado físico, surgiram as marcas de uma condição em que ele vivenciou no sonho. E isso daí não foi um caso só que eu pesquisei, né, de pessoas que foram submetidas à abdução no campo espiritual, tá? Foi uma abdução de cunho espiritual que bate justamente com tudo isso que você acabou de dizer, Lala. E as condições que ela sofreu na nave de experiência apareceu no físico. Foi uma experiência física. Foi uma experiência física.